Fala galera, meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo a gente vai começar um conteúdo aqui no canal sobre usuários, funções e capacidades no WordPress. Funções e capacidades no WordPress é toda essa parte de permissão de usuários, o que cada usuário pode fazer. Nessa parte 1 a gente vai entender melhor isso tudo e também ver via código como a gente pode verificar se um usuário tem uma determinada capacidade ou não, para na parte 2 aí sim a gente poder criar e editar, excluir, enfim, essas funções e essas capacidades. Se você não quer perder a parte 2, não esquece de assinar aqui o canal e ativar o sininho para receber as notificações e já deixa um curtir aqui no vídeo também e compartilha com seus amigos, beleza? Junto desse vídeo também está saindo um post lá no blog, então se você quer ver alguma coisa, algum código, algum nome que eu comentei aqui, dá uma olhada lá no site que está tudo lá. Sistema de gerenciamento de conteúdo tem várias tarefinhas, né? Então você pode publicar post, editar usuário, moderar comentário, ativar plugin. Cada uma dessas tarefinhas a gente vai chamar de capacidade. As capacidades, elas têm um slugzinho. Então, por exemplo, para publicar posts é a publish_posts. Para editar usuário, edit_users. Moderate comments, activate plugins. Então, cada uma dessas tarefinhas vai estar ligada a uma capacidade, que é aí a nossa unidade mais baixa do que pode fazer ou não. Para agrupar essas capacidades, a gente tem o que a gente vai chamar de função. A função no WordPress é aquilo de autor, colaborador, assinante. Isso são funções. Cada função vai englobar aí, então, uma série dessas capacidades, e no WordPress as funções aí, então, a função de baixo quase não faz nada, mas a de cima já faz tudo que a de baixo faz e mais alguma coisa. Vamos comentar aqui então quais são as funções padrão do WordPress, né, que já vem na instalação do WordPress se a gente não instalar plugin nenhum. Se você estiver usando multisite, existe uma função diferente que a gente vai chamar de super administrador, que é o administrador da rede inteira. O super administrador no multisite ele pode tudo e mais um pouco. Ele pode então ativar um plugin para a rede inteira, criar novos sites, editar sites, mas essa função ela é restrita só para instalações multisites. Logo abaixo do super administrador vem o administrador, que essa sim a gente está muito mais familiarizado, só que num contexto de multisite, o administrador ele gerencia um site só. Então ele vai poder até ativar temas e plugins de um site só, mas nunca mexer na rede inteira. O administrador numa instalação normal, que não é multisite, esse sim é super poderoso e aí ele vai poder fazer qualquer coisa. Tenha em mente, às vezes a gente não trabalha muito com multisite, mas tenha em mente que no multisite tem o super administrador e na instalação comum aí é só administrador. Logo abaixo do administrador então a gente vai ter o editor, que é a função ali que vai gerenciar todo o conteúdo. Ele pode editar conteúdo dos outros, excluir e tal. Então o editor é o super poderoso da parte de conteúdo. O editor não pode, por exemplo, ativar um plugin, mas ele pode, por exemplo, excluir o post do coleguinha. Dessas funções que a gente está falando aqui, o editor pode gerenciar categorias e moderar comentários. Do editor para baixo, ninguém mais pode fazer essas coisas. Abaixo do editor, a gente vai ter o autor, que é o cara então que pode criar e gerenciar o próprio conteúdo e pode publicar o próprio conteúdo. O autor também vai poder subir arquivos para o WordPress. Ele não pode mexer no post do coleguinha, ele só pode mexer nos posts dele, mas ele tem uma regalia de poder subir ali um arquivo, uma imagem para a instalação do WordPress. Abaixo do autor, a gente vai ter o colaborador. O colaborador ele pode até escrever no WordPress, mas ele nunca vai poder publicar o próprio conteúdo. É assim, o nível de quem está começando, de quem nunca ajudou antes, ou quem está começando agora na empresa, enfim. É aquele nível onde o cara pode criar o conteúdo, mas ele precisa ser revisto por alguém. Então, esse é o nível do colaborador. O colaborador ele não consegue mais enviar, por exemplo, arquivos para o WordPress. Essa só a função de autor para cima que vai poder fazer. E aí, embaixo do colaborador tem um assinante que aí só pode acessar o conteúdo e editar o próprio perfil. Então a gente tem aí por padrão 6 funções no multisite, né? 5 num site normal. Cada uma dessas tem capacidades diferentes, acumulando sempre do mais baixinho para o super poderoso. Agora então a gente vai ver a parte de código disso tudo. Nessa primeira parte, a gente vai ver o código relacionado a verificar capacidades. Algo muito importante antes da gente começar a falar de código. O usuário ele vai estar ligado a uma função e a função vai ter capacidades. Até vai ter como dar uma capacidade direto para o usuário, mas isso é uma abordagem que ninguém recomenda porque vira uma bagunça. Então, um usuário vai ter uma função e essa função vai ter capacidades. É assim que funciona de um jeito organizado. Uma outra coisa importante é que no WordPress, por padrão, pela interface, um usuário só pode ter uma função. Via código você consegue dar várias funções para o mesmo usuário, só que toda vez que você editar esse funcionário pela telinha lá,
ele vai voltar a ter uma função só. Então existem plugins para mudar isso e tal, mas por padrão, então, pensando só nas telas do WordPress, um usuário tem uma função que tem várias capacidades. Vamos falar de código então, né? Para essa primeira parte, a gente só vai ver as funções que vão verificar se um usuário tem uma determinada capacidade. Na segunda parte, então, a gente vai ver as funções realmente de criação e edição e tal de funções. A primeira função que a gente vai ver aqui, então, é agora a função, nesse contexto, é a função de programação mesmo, é a user_can. Essa user_can, que é o usuário pode, né? Ela vai receber ali, então, o usuário e a capacidade. O usuário pode ser tanto o ID do usuário quanto um objeto wp_user e a capacidade vai ser uma string ali do que ele está mexendo. Você está vendo exemplos de uso na tela e você está vendo que essa função aceita mais argumentos. Esses outros argumentos servem para contextualizar essa capacidade. Então, por exemplo, esse usuário pode deletar um post? Depende. Qual é o post? Então, esses outros argumentos servem para aumentar esse contexto. Então, a primeira função que a gente viu é a user_can. Depois da user_can, vem a current_user_can. Essa aqui, de longe, é a função que você vai mais usar. Por quê? Porque ela não aceita qual usuário, ela adivinha qual é o usuário, que é o usuário logado. Então, o usuário mexendo naquele código, naquele momento, né, o usuário que está fazendo a compra, o usuário que está editando, o usuário que está fazendo alguma coisa, está logado fazendo alguma coisa, a gente usa essa função, né, current_user_can, e aí só vai passar a capacidade. Você está vendo exemplos de código aí na tela, que também vai aceitar parâmetros adicionais para dar mais contexto do mesmo jeito que a outra função. É um wrapper que a gente chama da user_can, já passando aí o usuário logado. E por fim, já que a gente citou multisites lá quando a gente falou de superadministrador, tem essa função aí, a current_user_can for blog. Essa função ela vai receber também o ID de um site, de um blog, né, do multisite. Porque, de repente, esse usuário pode fazer alguma coisa em um dos sites do multisite, mas não pode em outro site. Essa função, então, vai receber o ID do blog e a capacidade, e ela mesma vai fazer aquela troca de contexto. Então, se você está num site, de repente, e precisa saber se o usuário pode executar uma ação num outro site, essa função troca o contexto para aquele outro site, faz a verificação e retorna o contexto para o site anterior. Essas funções aí, switch blog, restore blog, são funções específicas de multisite, né? A gente quase não fala de multisite, nem aqui no canal, nem em quase lugar nenhum, mas são funções muito úteis para a gente trocar esse contexto de um site para o outro e voltar. Gente, essa então foi a primeira parte sobre funções e capacidades de usuários no WordPress. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de assinar o canal e ativar o sininho para receber a notificação da parte 2, que já está vindo aí logo na semana que vem. E não esqueçam de compartilhar com seus amigos e deixar o joinha aqui no vídeo, beleza? Então é isso, até semana que vem. Tchau!